potestade dos ares. Paulo entendeu que a luta não era do lado de fora, a luta era do lado de dentro. Ele entendeu que as hostes malignas, as potestades e os dominadores que agiam nos ares, comandavam a mente, comandavam o entendimento. E por isso ele escreve essa palavra. Ele escreve essa palavra nos ensinando que as nossas armas, nos ensinando que a nossa guerra começa de dentro para fora. Irmãos, a maior batalha que eu enfrentei até hoje não foi pelo lado de fora, mas foi por dentro, dentro do meu interior. O inimigo, ele vem tentando manipular os nossos sentimentos. Ele tenta nos enganar através das suas astúcias. E o campo de batalha não está aqui na terra. O campo de batalha não está na tua força. O campo de batalha está na sua e na minha mente. Meus amados irmãos, de vez em quando eu lembro dessa luta que tivemos alguns anos atrás. Alguns até hoje não dormem direito. Alguns perderam entes queridos, parentes, amigos, para essa doença chamada Covid. E uma das armas que o diabo usou foi atacar a mente de muitos naqueles dias. Infelizmente, muitos morreram por medo, muitos morreram por pavor, muitos tremeram e temeram o Deus desses séculos diante daquela doença. Muitos hoje vivem em depressão, em pavor, sobre remédios, pelos ataques que o inimigo levantou naqueles dias. Eu estava 6 meses, pastores, em oração e jejum, sem parar. Fizemos uma escala de 24 horas entre nossa igreja de Brasília. Estávamos orando com pastores amigos também de vários lugares. E nesses 6 meses de oração, 3 pastores que estavam orando conosco tombaram no campo de batalha e sucumbiram e morreram. Morreram acometidos dessa doença. A minha líder, a vice-líder de oração da nossa igreja de Brasília, morreram também no meio dessa batalha. Perdi vários amigos, perdi alguns irmãos em Cristo, perdi alguns parentes lá no sul da Itália. Mas eu jamais imaginaria que Deus ia permitir que eu mesmo fosse para o vale da sombra e da morte. E ali eu entendi, ali eu pude ver muitas pessoas do meu lado sendo mortas, muitas pessoas que dormiam do meu lado e já acordavam ensacada num saco preto. Eu vi e podia prestar atenção muitas das vezes com os meus olhos, a agonia, o temor que aquelas pessoas sentiam. O diabo tentou travar uma luta comigo, desde o momento que eu saí de casa, com 14 dias lutando contra essa doença, com 41 graus de febre, sem dormir. Cheguei no hospital já com 92% do pulmão tomado, batimento 184 por hora, a saturação estava 82. Foi quando o médico me mandou para a UTI direto. E a pior coisa, pastor, é quando você olha para você
e vê que você não tem forças, que você não tem como lutar com suas próprias forças. A primeira coisa que eles me tiraram foi o anel e minha corrente. Me colocaram uma fralda. E a primeira coisa que o diabo fez foi se levantar na minha mente e dizer assim: daí você não sai mais. Você vai morrer. Não tem mais jeito para você. Você está perdido. Você não tem mais pulmão. Você não vai conseguir respirar mais. Você não vai ver mais os seus filhos. A igreja, você não vai poder mais voltar para elas. Você não vai poder mais evangelizar. Você não vai poder mais beijar os seus 6 filhos. Você não vai poder mais voltar para a tua esposa. E naquele momento, eu vi que eu estava num campo de batalha. E a minha batalha era na mente. Eu estava preparado para lutar. Eu estava preparado para lutar. E eu te pergunto hoje, como você está? Você está preparado para enfrentar a morte? Você está preparado para enfrentar os verdugos e dominadores, como Paulo escreveu nessa palavra? Paulo diz: renovai-vos o vosso entendimento. Por quê, pastor? Porque muitos estão cegos, como se diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o inimigo desse século cegou o entendimento de muitos, e muitos estão cegos. E naquele momento, os meus olhos espirituais se abriram, e eu comecei a lutar com o diabo na minha mente. Ele dizia que não tem mais jeito, eu dizia: tem jeito sim. Ele dizia: você não vai voltar. Eu disse assim: nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu sairei daqui vivo. Eu não vou sucumbir no campo de batalha. Deus ainda tem promessa na minha vida. Deus ainda tem plano na minha vida. A minha guerra não é lá contra a carne. Minha guerra é contra os dominadores que estão nas regiões celestiais. Nós só podemos ser renovados quando tirarmos o espírito da incredulidade dos nossos corações. E muitas das vezes o inimigo tem vencido as batalhas porque nosso coração muitas das vezes está incrédulo. E quando não tem mais saída, quando não tem mais jeito, é aí que nós temos que colocar a nossa fé em ação. Fé significa fé e ação. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Nós não podemos aceitar aquilo que o inimigo e seus dominadores nas regiões celestiais propõem para nós. Nós não podemos aceitar o fracasso. Nós não podemos aceitar a derrota. Nós temos que ir para o campo de batalha, levantar a nossa cabeça, cingir a nossa espada, calçar o sapato do Evangelho da Paz, vestir o da couraça da justiça, fazer como Paulo falou. Nós temos que nos revestir da armadura de Efésios 6 e ir para a batalha contra todas as potestades, dominadores dos ares. Me revesti naquele lugar. Eu não podia falar, mas eu poderia pensar e determinar. Os pensamentos vinham de morte, e eu já profetizava a vida. O diabo dizia que não tinha mais jeito, e eu profetizava: vai ter jeito. Não tem mais saída, vai ter saída. Eu vim profetizar para a tua vida hoje. Não importa como você está, não importa onde você está, não importa como está a sua família, não importa como estão as suas finanças. O que importa é você profetizar e verbalizar que vai ter vida, vai ter saída, vai ter restauração, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter, não
hoje, tem saída, tem jeito. Deus está no controle. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. Depende de você entrar na batalha. Darabaixa, darabas. Surida, darabaixa, darabas. Ora, baixa, darabas. Se tu soubesse, irmãos, o quanto que Deus tem para você, você tomaria posse hoje. Você estenderia a tua mão hoje e seria profeta na tua história. Não aceita o fracasso, muito menos a derrota. Porque o Deus que te prometeu, Ele não é filho do homem para que minta. E muito menos que se arrependa daquilo que te prometeu. E uma das coisas que eu chamei a existência ali naquela UTI foi falar com Deus: Deus, eu não aceito a derrota. Eu não aceito ser mais um número dessa Covid. Eu não aceito ser estatística nenhuma para Satanás. Se o Senhor me levantou para que eu possa pregar. O Senhor me levantou para que eu possa levar a palavra de salvação para muitos que precisam de cura, salvação e restauração. E eu falo hoje, eu tenho crédito. Eu preguei. Eu levei a tua palavra. Passei muito tempo longe de casa. Eu vesti o mendigo. Eu dei de comer o faminto. Eu larguei minha família muitas das vezes para pregar o evangelho nas favelas, nas ruas, nos guetos, nas praças. Hoje tem pastores que eu preguei na sarjeta. Tem missionários, diáconos. Eu tenho crédito aí em cima. E diz a palavra de Deus que aquele que ajuda o miserável no dia da sua angústia, o Senhor vem e socorre. Eu não aceito a derrota e nem o fracasso. Meus amados irmãos, depois de alguns dias naquela UTI, a resposta chegou. Mesmo sem força para respirar, Deus me arranca dentro daquela UTI. Eu vejo aquele corpo lá embaixo e meu espírito subindo. E Deus me leva para um lugar, e naquele lugar Deus fala comigo. Um lugar escuro. Eu ouço uma voz do anjo dizendo: filho, filho, vem cá. E me chama de Mefibosete. Eu falei: meu nome não é esse. Ele disse: mas é você mesmo. Ele me leva num lugar onde que brilhava muito. E ele diz assim para mim: eu tenho promessa para você. Eu ainda tenho promessa para você. Irmãos, depois de alguns minutos eu desço. Meu espírito volta para o meu corpo. Eu abro meus olhos. Parecia que eu estava dormindo numa cama. Respirava normal. Meus olhos não estavam mais embaçados. Meu coração parecia que ia estourar no peito, estava batendo normal. Logo chegou uma fisioterapeuta perto de mim. Chamou logo a médica e eu botou para o visor e disse: está tudo normal. Aconteceu alguma coisa com esse homem aqui. Hoje ainda a doutora disse que ele teria que estar dormindo de bruço mais uma vez, porque o pulmão dele já não está correspondendo mais. Ei, irmãos, eu dormi de bruço muitos dias porque meu pulmão não estava aguentando mais respirar sozinho. O oxigênio não estava mais suportando. Mas a médica teve que falar assim: amanhã ele vai ter alta se ele continuar nesse mesmo quadro. A médica que me deu a alta, quando veio outra médica no outro dia, a médica disse: ele tem que voltar porque mesmo que o quadro dele melhorou,
mas ele não vai conseguir manter a respiração, vai ter que voltar para os aparelhos. Minha esposa era médica e disse: não volta, foi Deus que tirou ele lá de dentro, ele vai ficar aqui fora na CBD. Eu venci cada litro por dia de oxigênio. Eu estava no mais forte 15 litros por minuto. Eu venci ali um para cada dia, para mostrar que Deus é Deus. Deus é Deus. E eu vim profetizar para a tua vida: Deus é Deus na tua vida. Deus é Deus na tua história. Você não vai ser um derrotado. Você é um livro com página. Deus ainda vai escrever uma grande história para a tua vida. E todos verão o que Deus vai fazer na tua vida. É milagre de dia, é milagre de noite, é milagre na tua família, é milagre no teu ministério, é milagre na tua vida financeira, é milagre na tua vida, na tua saúde. Deus está renovando a tua vida, a tua saúde. Deus está renovando a tua mente. Deus está te dando um espírito, renovando o teu espírito, o espírito de encorajamento que veio sobre Ageu, vai vir sobre a tua vida. Você vai se levantar, vai lutar contra os inimigos, mesmo ao fio da espada do inimigo. Você vai suspirar, vai levantar e vai marchar. Você vai avançar, as suas tendas irão se alargar, o seu nome será abençoado. Você será abençoado nessa terra. A guerra é aqui, a guerra é na mente, e muitas das vezes o corpo padece por conta da nossa mente. Mas eu digo para você nessa noite que Paulo está dizendo para nós: teremos que ser renovados primeiramente no nosso entendimento, no nosso modo de pensar. Irmãos, muitas das vezes nós se comportamos como escravos, mas você não é escravos, vocês são filhos e herdeiros do Pai. Amém. O diabo muitas das vezes mostra o problema grande, mas eu quero dizer àqueles que é filho de Deus, ele vai como está escrito no Salmo 40, pastor, ele sobe como é a águia, ele anda, mas não cansa. Ele vê de cima como a águia. E quando ele vê de cima, o problema que era grande se torna tão pequeno para ele. Sabe o que Deus está falando para você? Enquanto você olhar com a visão de baixo, você tem a visão de derrotado. Mas quando você sobe, quando você joelha, quando você começa a guerrear, Deus tira você da terra, te leva lá em cima e te mostra o tamanho do seu Deus. E o diabo vai reconhecer que não tem problemas, que não tem dificuldades que possa te parar, porque quando você coloca Deus na frente, você não precisa pelejar, porque quem peleja por você é Deus. Deus peleja por você. Xandalabaçu. Pastor, e Paulo ele começa a falar dessa renovação. Diga para o teu irmão que está do teu lado: Paulo é um homem muito inteligente. Deus arrebatou Paulo, levou até o alto sublime céus. Diga, mostrou coisas inefáveis. O que é isso, pastor? Coisas inefáveis, coisas para o entendimento do homem não tem capacidade. São coisas que só Deus que pode discernir aquilo que Ele revelou para o homem. Pedro diz assim: conheço um homem que foi arrebatado aqui na terra e recebeu um entendimento sobrenatural. Sabe o que é isso, irmãos? Esse é o Paulo. E quando Paulo escreve essa palavra, ele começa a dizer algo para nós. Eu estou terminando. Ele começa a dizer algo para nós, e algo muito interessante. Presta bem atenção. Algo muito interessante. Paulo
ele começa a mostrar para nós o que João escreveu no capítulo 1 e no capítulo 3. Presta bem atenção para a gente resumir essa pregação. João, ele começa a pregar um evangelho depois de 400 anos sem profetas que existiam na terra. E João começa a pregar de um verbo. Ele começa a pregar de alguém que está trazendo luz para o mundo. No versículo 26 ele começa a pregar que está vindo o Cordeiro, o Filho de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. E quando ele vai batizar Jesus, pastor, ele vê algo sobrenatural. Ele profetizou: eu não sou digno de desatar as sandálias desse homem, porque o que vem é maior do que eu. O que vem não pode fazer o que eu faço, porque eu batizo na água, mas esse não. Esse batiza com fogo. Esse traz a renovação da mente. Esse traz a regeneração do homem. Esse traz a salvação. E diz a Bíblia, quando ele vai batizar, ele olha uma pomba vindo dos céus, uma pomba com peito de prata e as asas favos de ouro, como está escrito em Salmo 68. A prata significa que o povo seria lavado, santificado na água da purificação. O ouro significa que o povo seria refinado no fogo. Eu quero dizer, amados irmãos, nós fomos criados como uma matéria que pode ser moldada. Nós fomos criados de uma matéria chamada barro. Ela vai para o fogo, e no fogo ela é moldada da forma que o oleiro quer que ela seja. Eu quero dizer um negócio para você. Veio um que conseguiu regenerar o que estava caído, regenerar o que estava intacto, regenerar quem estava destituído da glória. Jesus, ele veio trazer essa renovação que Paulo veio falar. Essa renovação nós precisamos receber. Que renovação é essa, pastor? Quando nós somos renovados, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito que nos renova, é o Espírito que nos fortalece. Quando estamos na fraqueza, diz Romanos 8, capítulo 26, que na nossa fraqueza o Espírito Santo nos fortalece. Mesmo quando não temos forças para falar, o Espírito Santo que nos coloca de pé. Mesmo quando não temos o que dizer, é Ele que colhe os nossos gemidos, e os nossos gemidos vai subindo como agora suave às narinas de Deus, e Deus vai recebendo aquela adoração agradável, como diz no capítulo 1, um culto racional. Quando nós começamos a adorar Ele em espírito e em verdade, quando nós começamos a colocar de dentro para fora o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, Deus começa a renovar o nosso espírito, Deus começa a curar nossa alma, Deus começa a curar nossa vida, Deus começa a nos encher, e nós somos impactados pelo poder de Deus, e nós somos renovados, e nós somos transformados de glória em glória. Diga para o teu irmão que está do teu lado: você pode ser crente há muito tempo, mas se você não for renovado, você não recebe o reino de Deus. Você pode ter a sabedoria do mundo todo, mas se você não for renovado, você não recebe o reino de Deus. Você pode ser rico, você pode ter dinheiro, mas se você não for renovado, você não tem esse reino de Deus. É o reino, amado, que te renova. É o reino, irmão, que
que te consome por dentro. É o reino, irmão, que queima aqui dentro. É o reino, irmão, que fala aqui dentro. É o reino, irmão, que te enche aqui dentro. É o reino, irmão, que tira o vazio por dentro e te enche de glória e de poder. Eu estou sentindo a presença de Deus. Irmãos, eu estou sentindo que Deus está. Eu estou sentindo Deus trabalhar, irmãos. Preste atenção para mim terminar minha pregação. Eu estava ministrando na nossa igreja de Aratuípe. Deus me arrebatou no Espírito. Eu vi milhares e milhares de anjos. Os anjos iam na frente, tocando trombetas. E vários cavalos vinham com guerreiros nas mãos. E a fileira do meio, os soldados traziam uma botija bem grande e derramavam sobre a terra. E muitas pessoas da terra ficavam com as botijas abertas. E o óleo vinha sobre aquelas botijas. E eu ali naquele momento, naquela ceia ministrando, eu estava falando em línguas e a terra se abriu diante de mim. E eu estava vendo aquele poder de Deus. E eu perguntei aos anjos: o que é isso? O que óleo é esse? Que botija é essa? O anjo disse para mim: está chegando o tempo em que só os que tiveram unção serão renovados. Só os que tiveram o selo vencerão. Os diabos serão soltos. E só aqueles que tiveram a botija cheia da azeite vai suportar a guerra, vai suportar a batalha. Então se prepare, irmãos. Se vocês não tiverem a botija cheia do azeite, vocês não poderão ser renovados, não poderão lutar contra os demônios, porque eles estão soltos, eles já estão liberados para agir na terra, irmãos. E se vocês não tiverem sido renovados pela sanção que vai ser liberada nos últimos dias, virá sobre toda a carne, virá sobre todo o ser humano uma unção sobrenatural para aqueles que estão preparados com a botija para receber o azeite. Pode falar isso comigo. Eu entendi uma coisa, para terminar. Chega o maioral de todos, chega para Jesus e diz: Jesus, eu te conheço. Eu sei que tu és filho de Deus, porque não há outro que faça esses milagres, esses sinais. Ele conhecia Jesus, mas ainda não tinha sido renovado por Jesus. Nicodemos, ele conhecia Jesus, mas ainda não era restaurado e renovado por Jesus. Sabe que Jesus está falando conosco nessa noite? Podemos ter muito tempo de crente, podemos ver muitos milagres, mas se a gente não for renovados, nós seremos só uma pessoa conhecedora, mas não uma pessoa renovada. Nicodemos era rico, mas não era renovado. Nicodemos era sábio, mas ainda não tinha sido lavado e nascido da água e do Espírito. Sabe o que eu quero dizer um negócio para vocês nessa noite? Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos ser renovados, nós não entendemos as coisas do reino, nós não seremos impactados pelo poder de Deus. Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário ser renovado. Cutuca o teu irmão que está do teu lado: é necessário ser renovado. É necessário nascer de novo. E diga assim: o nascer de novo não vem de baixo, vem de cima. Diga: o Espírito Santo de Deus está descendo hoje na tua vida, na tua casa, e está trazendo a renovação do teu entendimento, a renovação do teu espírito. E se você puder ser profeta, profetiza na tua vida: hoje a minha vida está sendo renovada em nome de Jesus.